Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Cássio aqui e dando continuidade às nossas aulas, hoje falaremos do nazismo e do fascismo. Temas importantes a serem discutidos, a serem apresentados para que vocês entendam, porque ainda nos dias atuais isso persiste de alguma forma dentro da nossa sociedade. Então, só voltando um pouquinho é, no tema anterior, na aula anterior, vou deixar aí no card para vocês acompanharem, que houve, após a Primeira Guerra Mundial, alguns partidos, digamos assim, políticos que foram surgindo e por conta de tudo que tinha ocorrido pós-guerra, a situação da sociedade, alguns partidos bastante autoritários, totalitários começaram a surgir. E a partir daí que vai surgir os então conhecidos nazismos e fascismos. Então vamos lá entender um por um. Nazismo e fascismo. Período entre guerras caracterizado pela crise do modelo liberal na política e na economia, influenciou a ascensão de regimes antidemocráticos na Europa, como o nazismo e o fascismo. É possível afirmar que a crise e os ressentimentos derivados da Primeira Guerra Mundial, a crise econômica de 1929 e a Grande Depressão que se seguiu formam os principais elementos que explicam o surgimento desses regimes e sua afirmação. Então, como vimos aí anteriormente, principalmente por surgimento de partidos chamados totalitários, começaram a fortalecer e esses grupos começaram a ganhar muito poder nesse período. Iniciando aqui, então, vamos falar primeiro do nazismo, nazismo ocorrido na Alemanha. Então, nazismo foi um regime político de caráter autoritário que se desenvolve na Alemanha durante as sucessivas crises na República de Weimar. Lembrando que a República de Weimar acontece quando a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, e assim que acontece, né, o fim da Primeira Guerra, a Alemanha sofre aquelas punições que a gente viu lá no Tratado de Versalhes, é instaurada a República com um presidente chamado Weimar. Só que não foi muito bem esse período, muita crise ocorreu e isso fez com que as pessoas da sociedade clamassem por alguma mudança que fosse uma mudança drástica para a Alemanha voltar a ser grande. O nazismo baseia-se na doutrina do nacional-socialismo, formulada por Adolf Hitler. Acho que todo mundo já ouviu falar, então é um nome a se guardar, que foi o grande líder que encabeçou aí esse grupo, que orienta o programa do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A essência da ideologia nazista encontra-se no livro do Hitler. O Hitler escreveu um livro que se chama Minha Luta, em alemão Mein Kampf. Nacionalista, defende o racismo, aí vocês já começam a perceber algumas coisas aí que não são legais. Racismo, superioridade da raça ariana. O que seria isso? Para vocês entenderem, a raça ariana é uma raça dos antepassados ali dos povos daquela região da Germânia. E eram pessoas importantes, segundo as ideias dele, pessoas importantes de nome e de sangue, né? Um sangue puro, digamos assim. E eles seriam os descendentes dessa raça. Então, essa raça seria superior a qualquer uma outra raça existente. Então, eles queriam colocar isso à prova e colocar que eles, alemães, eram uma raça superior acima das outras. Outras coisas, negar as instituições democráticas liberal e a revolução socialista. Então, eram contra a democracia. Aí já é uma coisa errada. Democracia é o governo do povo, para o povo, né? As pessoas terem direitos, direito ao voto, por exemplo, escolher o representante, e essas ideias não eram ideias que Hitler defendia. E a Revolução Socialista, como a gente estudou lá na Revolução Russa, que aconteceu. Também não eram adeptos a acontecer aquilo lá dentro da Alemanha. Apoia o campesinato e o
totalitarismo, já falamos, e luta pelo expansionismo alemão, ou seja, aumentar as fronteiras, aumentar as terras alemães. O grande símbolo, acho que todo mundo já viu alguma vez, é esse o símbolo do regime nazista, a famosa suástica. Infelizmente, ela tem um outro sentido, né? Esse símbolo da suástica tem um outro sentido, que é no sentido, se eu não me engano, budista, um sentido mais religioso. Porém, quando foi apropriado pelos nazistas, se tornou um símbolo que hoje, inclusive, é proibido de você ostentar por aí, por conta de tudo que ocorreu no período dos nazistas no poder. E aqui a figura do Hitler, para quem nunca viu, creio que todo mundo já deve ter conhecido em imagens, em filmes, etc. Então esse, o grande líder nazista, Adolf Hitler. Quais foram as causas? Então, ao final da Primeira Guerra, além de perder territórios para a França, vocês se lembram, a Guerra Franco-Prussiana, que já gerou o revanchismo francês, agora os alemães estão querendo a revanche contra os franceses novamente, porque depois que eles perderam a guerra, perderam aquele território de novo. Além disso, a Polônia, Dinamarca e Bélgica perderam também esses territórios depois da guerra. Então, eles são obrigados, pelo Tratado de Versalhes, também a pagar pesadas indenizações para os países que venceram. Se lembra que a Alemanha foi considerada praticamente a maior culpada pela Primeira Guerra Mundial e todas as punições possíveis ali foram colocadas em cima dela. Essa penalidade fez crescer a dívida externa e compromete os investimentos internos, gerando falência, inflação e desemprego em massa. Então gerou uma crise imensa dentro da Alemanha. As tentativas frustradas de revolução socialista foi tentada também dentro da Alemanha, mas não funcionou. E as sucessivas quedas de gabinetes de orientação social-democrata criaram condições favoráveis ao surgimento e expansão do nazismo no país. Enquanto foi tentando, de alguma forma, mudar essa crise que estava acontecendo dentro da Alemanha, fracassos foram ocorrendo. E o surgimento dessa política aí, desses nazistas, partido nazista, né, foi crescendo cada vez mais, que a população via que aquela forma que eles estavam pregando poderia ser a forma de voltar a Alemanha a ser a grande Alemanha que foi anteriormente à guerra. O surgimento. Utilizando-se de espetáculos de massa, comício, desfiles e dos meios de comunicação, jornais, revistas, rádio e cinema, propaganda importantíssima nesse período. Foi o que elevou o partido nazista, porque chegava de todas as formas a todos os alemães. Então, através de jornais, de rádio, do cinema, comícios, né, desfiles. Então, isso fez com que a população visse, enxergasse os nazistas como uma possibilidade ali de mudança dentro da Alemanha. O partido nazista, então, consegue mobilizar a população por meio do apelo e a ordem ao revanchismo. Então, começam a cutucar os alemães, falando assim, a gente tem que crescer, nós somos superiores, né? A nossa raça é superior, né? Não podemos ficar nessa, a gente tem que se reerguer, temos que ir contra aqueles que nos puniram e assim por diante. Em 1933, Hitler chega ao poder pela via eleitoral. Então ele conseguiu chegar ao poder sendo eleito e sendo nomeado primeiro-ministro com apoio de nacionalistas, católicos e setores independentes. Com a morte do presidente Hindenburg, em 1934, Hitler se torna o chefe do governo, chanceler, e chefe do Estado, presidente. Olha o poder que está na mão do Hitler nesse momento. Interpreta o papel de Führer, que é o grande líder. Então, Führer, essa palavrinha diferente, significa líder, grande líder da nação alemã. O guia do povo alemão criando o terceiro Reich, que significa o terceiro império. Aqui mostrando para vocês o fenômeno que foi, né? Olha quanta gente, né, nesse desfile. Então, era uma forma de mostrar o poder dos alemães e chamar os outros alemães, a massa da população, através da propaganda, para que eles se unissem a essa causa de reerguer a Alemanha. Quais foram as ações dos regimes nazistas assim que entraram no poder?
Com poderes excepcionais, ou grandes poderes, né, Hitler suprime todos os partidos políticos, ou seja, ele acaba com todos os partidos políticos, só mantém, é lógico, o partido nazista, acaba com os sindicatos, caça o direito de greve, fecha os jornais que eram contra o governo, né, contra a política dele, estabelece censura à imprensa. Se fosse falar mal deles, nazistas seriam perseguidos. E como seriam perseguidos? Através de organizações paramilitares, chamadas aí SA, que era a Guarda do Exército, SS, Guarda Especial, Gestapo, Polícia Política. Todos esses do partido nazista que perseguiam seus opositores. Implanta o terror com a perseguição aos judeus, nos sindicatos, nos políticos comunistas, socialistas e outros partidos. Então começa a perseguir pesadamente esses grupos aqui citados. O intervencionismo e a implantação econômica adotadas por Hitler eliminam, no entanto, o desemprego e provocam um rápido desenvolvimento industrial, estimulando a indústria bélica e edificações de obras públicas, além de impedir a retirada de capital estrangeiro do país. Esse crescimento deve-se, grande parte, ao apoio dos grandes grupos alemães como Krupp, Siemens, Bayer, Adolf Hitler. Então, mesmo ele fazendo tudo isso, tirando a liberdade de expressão, censurando, perseguindo opositores, ele conseguiu fazer com que a Alemanha se reerguesse e se tornasse novamente uma grande potência. Só que vocês se lembram que a Alemanha, por exemplo, estava proibida de fabricar armas, aumentar seu exército, coisa que o Hitler, de certa forma, estava fazendo dentro da Alemanha. E os outros países que impuseram isso aos alemães estavam fazendo vista grossa, como se não tivesse nada acontecendo. Só que se eles tivessem se alertado e ido para cima dos alemães, talvez não aconteceria uma segunda guerra. Mas fizeram vista grossa e isso foi só aumentando aí o poderio dos alemães. E como eu disse, respeitando então esse Tratado de Versalhes, ele restitui aí o serviço militar. Então os soldados, aumenta o contingente de soldados, começa a enviar tanques e aviões para amparar forças conservadores lá na Espanha, do Franco, que também era uma ditadura que ocorria na Espanha. Nesse ano cria aí Serviço para a Solução do Problema Judeu. Olha só, o que seria isso? A perseguição aos judeus. Então, além disso, eles começam essa perseguição e exterminar, matar os judeus sistematicamente. Então, campos de concentração eram criados onde esses judeus eram mandados e lá eles eram executados. Hoje é uma coisa assim absurda, nós vivendo em pleno 2021, escutar uma coisa dessa, mas infelizmente é uma mancha dentro da história da nossa humanidade, essa Segunda Guerra, por conta desse holocausto, chamado holocausto, que ocorreu. O que os nazistas fazem além disso? Eles anexam a Áustria, junto à Alemanha, a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, e invadem a Polônia. E aí vai ser o motivo do início da Segunda Guerra Mundial. Aqui já vou deixando preparado esse terreno, porque vamos estudar a Segunda Guerra Mundial ainda, à parte. Então aqui só para vocês já terem noção das ações que levaram à Segunda Guerra. Os comunistas foram os primeiros enviados a esses campos de trabalho forçado, depois seguiram os judeus, como eu disse para vocês, testemunhas de Jeová, ciganos, eslavos, negros, homossexuais e muitos outros. Todos que se opuseram ao nazismo tinham um destino. E esse destino, muitas vezes, era a morte. Infelizmente. Terminada essa parte, vamos falar agora do fascismo, lá na Itália. Então, o que foi o fascismo? Regime político de caráter autoritário, assim como o nazismo, surgido na Europa, também no período entre as guerras. Né? Originalmente empregado para denominar o regime político implantado pelo italiano Benito Mussolini, o grande líder aí dos fascistas, no período entre 1919 e 1943. Suas principais características são o totalitarismo, que já falamos, que subordina os interesses do indivíduo ao Estado, nacionalismo, que tem a nação como forma suprema de
desenvolvimento, e o corporativismo, que significa o quê? Em que os sindicatos patronais e trabalhistas são mediadores das relações entre o capital e o trabalho. Então, eles que resolvem essa situação. O símbolo do fascismo é esse machado aqui. E o que significa fascismo, né? Então, fácil, vem do plural face. Era um instrumento da autoridade real nos primórdios, lá da história da Roma Antiga, gente. Então, isso aqui foi resgatado lá da história antiga, da Roma Antiga, que vocês já estudaram. Os litores, que eram chamados, né, abriam caminho para a passagem do rei, apresentando um feixe de varas de avelã amarradas com um machado à frente. Daí o nome fácil, feixe. Então, é esse o símbolo. A ideia básica era de que a união faz a força, pois uma vara de avelã separada das outras quebrava com facilidade, mas um conjunto era muito poderosa, ou seja, não conseguiria ser quebrada. Mussolini se inspirou nesse princípio para organizar o regime fascista. Continuando aqui, a figura do Benito Mussolini, para vocês conhecerem, talvez não tenham visto, o grande líder fascista. As causas. Entender a ascensão do fascismo na Itália exige conhecimento da situação do país após o final da Primeira Guerra. Embora estivesse ao lado dos vitoriosos, vocês se lembram que a Itália era do grupo do Império Austro-Húngaro e dos alemães, né? A Tríplice Aliança. Só que os italianos saíram e mudaram de lado. Vocês devem se lembrar disso. E mesmo eles tendo saído, indo para o lado dos vitoriosos, as dificuldades que o país enfrentavam eram gigantescas. Em primeiro lugar, a guerra foi desgastante e as compensações econômicas prometidas não vieram. Assim que terminou a guerra, ficou prometido que eles receberiam também parte de indenização e não aconteceu. Em segundo lugar, o sistema político estava enfraquecido, pois não havia partido que conseguisse a maioria no parlamento. E as discussões sobre medidas a serem tomadas se arrastavam, gerando descrédito à organização parlamentar. Por fim, os comunistas italianos comparavam a situação italiana à russa às vésperas da Revolução Bolchevique. Imaginavam que poderia chegar ao poder promovendo greves pelo país. Então aí já começou a surgir, né, uma força ali que seria a força dos fascistas. O fascismo então nasce oficialmente em 1919, quando Mussolini funda em Milão um movimento intitulado Fácio de Combatimento, cujos integrantes, os camisas negras, chamados aí de Camicie Nere, opõem-se à classe liberal. Então, do outro lado que a gente viu os nazistas, e aqui a gente está vendo os fascistas, que eram aí comandados pelo Benito Mussolini, e o seu exército aí já era chamado aí os integrantes de camisas negras. Em 1922, as milícias fascistas desfilavam na marcha sobre Roma, e Mussolini é convocado pelo rei para chefiar o governo em uma Itália que atravessava profunda crise econômica, agravada por greves e manifestações de trabalhadores urbanos e rurais. Quais foram as ações desses regimes fascistas? Em 1929, há um endurecimento do regime, que significa cerceamento da liberdade, acabar aí, tirar a liberdade das pessoas e a liberdade política, derrota dos movimentos de esquerda, limitações ao direito dos empresários de administrar sua força de trabalho e unipartidarismo, ou seja, apenas um partido, o partido fascista, assim como aconteceu lá na Alemanha que a gente viu. A política adotada, entretanto, é eficiente na modernização econômica e industrial italiana e na diminuição do emprego. Assim como aconteceu na Alemanha e na Itália, foi a mesma coisa. Aconteceu que a Itália conseguiu significativo avanço, progresso, né, com esse sistema, porém, é aquilo, às custas da liberdade do povo, liberdade de imprensa e a perseguição a outros partidos e a membros que não eram favoráveis a esse partido que estava no poder. E para encerrar aqui uma foto da duplinha do terror aí, Mussolini e Hitler, que quando estudarmos a fundo a Segunda Guerra Mundial, vocês vão entender esse
essa dupla aí, essa parceria que houve aí na Segunda Guerra Mundial. Então é isso, pessoal. Aqui eu queria mostrar para vocês, que vocês entendessem esses partidos surgidos aí, nesses regimes, o regime nazista e o regime fascista, que serão regimes atuantes e de forma negativa, infelizmente, para o surgimento aí de uma nova guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial, e todas as tragédias que aconteceram naquele período. Então, nas próximas aulas, falaremos aí da Segunda Guerra Mundial. O meu muito obrigado a todos vocês. Grande abraço. Fui!